Olá, boa tarde a todos. Hoje, dia 9 de agosto, mais uma quarta-feira. Obrigada pela presença de todos nessa tarde. Hoje a gente começa mais um fórum de discussões para assistência à mulher nos ciclos de vida, com a nossa parceira de sempre, nossa matriciadora, a doutora Isabel, que representa o HC, e o professor Baracá, que não pôde estar presente hoje. A professora Isabel, ela é associada da disciplina de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E hoje ela trouxe mais um professor para estar conosco nessa tarde, professor Bacarô. Professora Isabel, a palavra é sua. Olá, boa tarde novamente ao nosso fórum de discussão para assistência à saúde da mulher nos ciclos de vida. Nós, hoje, no dia 9 de agosto de 2023, temos o prazer novamente de estar conosco aqui, professor doutor Luiz Francisco Sintra Bácaro, para dar continuidade à nossa discussão de osteoporose. O professor Bácaro hoje trouxe 2 casos clínicos que serão discutidos conosco. O professor Bácaro é professor associado do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e coordenador da assistência à saúde da mulher do Hospital CAISM Unicamp Campinas, aqui no estado de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença e vamos à aula do professor Bácaro, a nossa discussão de caso, Bácaro. Bom, pessoal, muito boa tarde, né? Dando aqui prosseguimento nas nossas conversas sobre osteoporose, né? Acredito que fazem aproximadamente 2 meses, né? Em que havíamos conversado sobre osteoporose pós-menopausa. Agradeço a Suzete, a Marisa, a Isabel, o professor Baracá, que me fizeram o convite. É uma honra poder estar aqui. Então, o que havíamos combinado na última aula, em que a gente havia conversado um pouco sobre epidemiologia, a morbidade, né, associada à osteoporose, que pode levar a fraturas por fragilidade óssea, e a necessidade de nós aí nos atentarmos, né, a essa condição clínica e que a gente possa identificar essas pacientes e fazer aí o adequado tratamento e segmento dessas mulheres. O que a gente havia combinado é de trazer alguns casos clínicos, né? E que a gente pudesse, pelo que eu me recordo, que gerou aí um interesse é a utilização da ferramenta Frax, que é aquela ferramenta online, né? E que nos ajuda em muitos casos aí de osteoporose pós-menopausa. Então foi isso que eu planejei aqui para a nossa tarde de hoje. E eu acredito que seria interessante se todo mundo tivesse no seu computador aí também a possibilidade de acessar, né, o site aí da Abraço, que a gente pode fazer como se fosse um workshop, né, em que a gente faz junto, a gente vai devagar e tenta todo mundo chegar no mesmo resultado. Combinado? Pode ser, tá? Então a gente vai ter 2 momentos. Em um momento eu vou compartilhar minha tela do PowerPoint. Depois eu vou parar de compartilhar essa minha tela do PowerPoint, depois vou compartilhar uma tela de um navegador, em que a gente vai para o site da Abraço. E depois a gente volta para o PowerPoint e assim por diante. Combinado? Então vou começar aqui. Ó. Excelente. Bácaro, eu também, né, havia trazido, eu trouxe, né, os formulários, lembra? Então, sim. se você me... Isso, aí como a gente não tinha, assim, delineado isso antes, se você quiser também, depois eu tenho os formulários de solicitação de densitometria óssea. Então, à medida, se você me permite, quando for os formulários que eu trouxe, ou eu levanto a mãozinha, ou então eu vou te interromper, eu vou mostrar também o formulário. Ótimo. Que eu trouxe aqui o formulário também. Então a gente faz esse bate-bola. Obrigada mais uma vez. A gente vai fazendo esse bate-bola. Vai fazendo esse bate-bola de apresentação de tela. Combinado? Então, obrigada. Os casos clínicos aqui, iniciando então. Acho que vocês estão vendo, esse é o meu slide de conflito de interesse, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula no dia de hoje. Então, vamos começar com o caso clínico 1. Eu fui simples, tá, nos casos clínicos. Eu não quis ficar fazendo muita, né, colocando alguns detalhes que talvez não fizessem tanta diferença para o caso.
Então, vamos pensar em uma mulher aí que tenha 60 anos de idade, que aí vem a unidade básica de saúde para avaliação clínica de rotina, ok? Ela nega queixas, não traz queixas. Ela vem para a realização de exames de rastreamento. Ela não apresenta antecedentes de fratura óssea, ela não fuma, ela não consome bebidas alcoólicas com muita frequência, não usa medicações, nega doenças crônicas. Ela, além disso, ela teve uma menopausa com 50 anos de idade e não usou terapia hormonal. Ela nega antecedentes familiares que sejam ali dignos de nota para esse caso, ok? Ela tem uma altura de 1,55 m e pesa 50 quilos. Para essa paciente, o médico, o ginecologista que estiver atendendo, ele vai fazer ali uma série, possivelmente, de solicitações que tem a ver com um rastreamento de doenças crônicas e neoplasias, né? Como, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de cólon, o câncer de colo de útero. Mas, especificamente, quanto à massa óssea, né? O médico, nesse caso, ele deveria solicitar densitometria óssea? Então, essa é a pergunta, ok? Então, considerando ali aspectos, até que a gente comentou na última aula, eu trouxe só para relembrar um pouquinho, que a densitometria óssea, ela é um exame que ajuda, então, a identificação dos casos de osteoporose, e que para mulheres com mais do que 65 anos, né? Se elas estiverem, para todas as mulheres com mais do que 65 anos, ela está indicada a realização. Essa paciente tem 60 anos, então ela ainda não está na idade de 65 anos. Agora, mesmo para pacientes com menos do que 65 anos, se elas tiverem na pós-menopausa e tiverem pelo menos um fator de risco para osteoporose, eu devo solicitar a densitometria óssea. Quais seriam esses fatores de risco? Tem toda uma tabela aqui que a gente pode lembrar. Ter tido fratura por fragilidade óssea prévia, usar corticoide em dose superior a 5 miligramas de prednisona, pais com antecedente de fratura de quadril, ter baixo peso, ou seja, um peso menor que 58 quilos, ser tabagista, consumir álcool com frequência, mais do que 3 unidades de álcool por dia, ter aí um antecedente de artrite reumatoide ou ter tido a sua menopausa antes dos 45 anos de idade. Vamos dizer que é uma lista ali que talvez a gente não se recorde no dia a dia. Tá? Eu estou de frente lá com a minha paciente e eu estou sem uma anotação e eu não estou me recordando daqueles fatores de risco. Então, uma alternativa nesse caso para tentar chegar a uma conclusão se ela precisa ou não de densitometria óssea é a utilização da ferramenta Frax, que a gente havia comentado na última aula. Então, a ferramenta Frax a gente consegue acessar nesse site aqui, abraço.org. O que eu sugiro é que digitem lá no buscador, né, abraço com 2 S, Frax. Tá? Eu coloquei no chat o link. Perfeito. Desculpe, eu não tinha feito isso, mas obrigado, Marisa. Tá? Então, assim, vamos tentar, então, acessar a ferramenta. Então, eu vou parar agora de compartilhar a minha tela aqui e vou compartilhar uma outra tela. Então, primeiro eu vou dar um stop sharing aqui e vou compartilhar outra tela. Pronto. Vocês conseguem ver a minha tela? Ok? Se puder ampliar um pouquinho, legal, né? lá no quadradinho é melhor para nós. Vamos fazer o lá seguinte. no quadradinho lá em cima. Agora, tá bom? Agora é excelente. Alguém aí, então, por favor, com os dados do caso. Eu mesmo estou, né? Então, peraí, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar minha tela para minha outro canto aqui, porque eu vou precisar ver lá os dados, né? Para poder preencher a ferramenta do cálculo de risco. Então, peço só um pouquinho de paciência. Essa aqui eu vou fechar. Pronto. Então, vamos lá.
Instrumento de cálculo do Frax, eu acho que está todo mundo lá com ele aberto. Vamos colocar lá os dados da nossa paciente, então. Do nosso caso clínico. Essa parte do nome aqui eu posso deixar em branco. Vamos lá. Qual era a idade da minha paciente? 60 anos, não é? 60. Então, eu preencho aqui, 60, ok? Não preciso colocar ali ano, mês, dia. Gênero, feminino, ok? Peso, qual era o peso? 50? 50 quilos, tá? Vocês me desculpem, eu estou com um pouco de dificuldade, são várias janelas abertas ao mesmo tempo. 50. Altura, era 1,55. 1,55 m. Então, eu coloco 155 centímetros, ok? E aí, nós temos uma série de antecedentes que eu preciso preencher aqui no Frax. Por exemplo, ela teve fratura prévia? Pelo nosso caso clínico, não, não teve fratura prévia. Ela tem pais com fratura de quadril? Eu já havia colocado aqui que ela não tinha antecedentes familiares dignos de nota no caso. Então, não tem pais com fratura de quadril. Ela fuma? Não, não fuma. Tá? Então, já está lá no caso clínico que ela não fuma. Ela usa glicocorticoides? Não, não usa. Ela não tem doenças crônicas. Artrite reumatoide? Não. Ela não tem osteoporose secundária. Ela teve uma menopausa aos 50 anos de idade. E ela não consome álcool 3 unidades ou mais ao dia. Ok? Até aqui? A partir daqui, eu tenho a opção de preencher os dados da densitometria óssea da paciente. Mas aqui eu estou usando o Frax. Eu quero decidir se eu vou ou não fazer a densitometria óssea. Então, eu não vou colocar nada aqui agora. Combinado? Então, eu dou lá calcular. E ele me solta aqui um risco. Ele solta aqui, olha, a probabilidade da paciente ter uma fratura osteoporótica maior, que é uma fratura vertebral, por exemplo, é de 3,3% em 10 anos e 0,7% de ter uma fratura do colo do fêmur. Ok, vamos guardar esses dados aqui. Logo abaixo, nós vamos colocar novamente os dados da minha paciente. 2, preenche os campos abaixo, informando as probabilidades de fraturas maiores e fraturas de quadril obtidas com a ferramenta Frax. Então, vamos lá. Idade, 60. Gênero, feminino. Densitometria óssea, não realizou. Ok? E aqui eu vou inserir os dados que eu obtive no passo anterior. Então, fraturas maiores, 3,3. Ok? Fratura de quadril, 0,7. Entendido? E vou apertar o calcular. E aí ele vai me soltar um gráfico como este aqui. Ok? Vamos tentar então decifrar esse gráfico. No gráfico de cima, ele me mostra a probabilidade da paciente ter uma fratura osteoporótica maior nos próximos anos, que seria uma fratura vertebral, uma fratura de punho, ou ter uma fratura de quadril. Sempre que a paciente cair na zona verde do gráfico, né, esses estudos foram feitos em estudos populacionais brasileiros, em outras populações, então esse estudo está validado, tá? Então, assim, caiu na zona verde, é que a paciente tem baixo risco de ter uma fratura, certo? Se ela cair na zona vermelha, essa paciente tem alto risco de ter uma fratura. E aí, possivelmente, eu já tenho que instituir uma terapia mais específica para a osteoporose para essa paciente. Agora, se ela cair na zona amarela, quer dizer que ela está no meio do caminho. Eu preciso de mais dados para decidir sobre a terapêutica. E qual é o dado que falta? A densitometria óssea, certo? Então, vejam aqui, essa paciente do nosso caso clínico, ela caiu, tá vendo onde está a bolinha aqui do gráfico? Na zona amarela para fratura maior e na zona amarela para fratura de quadril. Então, a resposta aqui para o meu caso clínico está dada. Precisa realizar a densitometria óssea? Preciso. Então, vou pedir a densitometria óssea. Até aqui, tudo bem? Certo? Para definir depois o que eu vou fazer. Então, eu vou parar de compartilhar essa minha tela aqui.
e vamos voltar. Bácaro. Agora, legal. Isso. Aí, eu preparei um slidezinho de como solicitar a densitometria óssea, né? Então, vamos lá, vamos tentar? Aí eu vou ter que compartilhar a tela. Você me libera aqui para compartilhar? Bacana. Pronto, Isabel. Vê, doutora, se Oi? já está. Sim. Engraçado, não está aparecendo aqui para mim. E aqui já está liberado. Vamos lá. Não está aparecendo aqui para mim. O que será que aconteceu hoje? Ó, cliquei de novo. Pode ver. Não acredito. E a gente põe. Ou você me manda por e-mail e eu coloco, mas eu já liberei aqui. Já estou te mandando aqui. Isabel, se você quiser me mandar por WhatsApp, Já eu estou mandando abaixo agora aqui. Pode ser? Sim. Já estou te mandando já. Vamos lá. Puxa vida, que pena. Não, mas vai dar certo. Vou mandar aqui. Vamos lá. Veio. Estou abrindo aqui. Ótimo, ótimo. Doutora Isabel, e qual é o tempo médio de uma... Oi, querida, pode falar. Qual é o tempo médio de espera para esse exame? Uma vez que o profissional solicita, dali quanto tempo é agendado para o paciente? Tá bom, mas Aí vai depender de um terceiro slide meu. Espera só um instantinho, por favor. Tá Conseguiu, abrindo Bácaro? aqui, tá abrindo. Vai dando aquele... Então, vai sabe aquela coisa? depender... Sei, Tá desculpe, abrindo, Bácaro, não e tá muito certo. obrigada, viu? Não, mas tá Aqui tudo não está bem. aparecendo para mim de jeito nenhum aqui. Pronto, agora abriu no meu aqui. Ótimo, obrigada. Vou compartilhar. Eu agradeço. E aí vocês vejam se está aparecendo. Acho que é Sim, para estar está. agora. Certo? Isso, pode passar, por Posso passar para gentileza. frente? Nossa discussão de caso clínico. Então, eu vou falar sobre os formulários, né, e regulação, aí como que funciona na unidade básica. Então, lembrando, né, da doença osteoporose dos CIDs, eu achei interessante estar trazendo, né, porque geralmente eles são solicitados nesses formulários e na regulação. Pode passar o próximo. Nós temos também, portanto, essa solicitação de autorização de procedimento ambulatorial, que é feito, portanto, um preenchimento do nome completo, dos dados pessoais, data de nascimento, sexo, o número do cartão do SUS, né? Ali, no preenchimento do procedimento que será solicitado, né, é o procedimento densitometria óssea de fêmur e coluna lombar, a quantidade é 1, né? Este número do procedimento, segundo a regulação, não é necessário o preenchimento, né? E aí nós já vamos lá para baixo, naquela parte onde nós colocamos o diagnóstico, obrigada, Bácaro, principal, né? Que vai aí a osteoporose. Geralmente, eu coloco a osteoporose na pós-menopausa, que é o M80. E aí, isso,
se der para ampliar, mas não tem problema. Acho que o slide está sendo bem esclarecedor. Acho E que vai aí, ser logo difícil de ampliar. abaixo, a gente tem a... Alô? Eu falei que eu acho que vai ser difícil de eu ampliar, talvez eu perca aqui a sequência. Não, tudo bem. Aí, logo abaixo, nós temos a história clínica, que geralmente, nesse caso clínico, nós colocaríamos a idade, que seria de 60 anos. Nesse formulário, é importante a colocação do peso e da altura, porque são dados clínicos que a regulação preenche na hora de fazer a marcação do exame. Então, nós colocaríamos, nesse caso, 60 anos, pós-menopausa. No caso dela, não tem o antecedente de fratura, que às vezes a gente põe aí também como uma justificativa de antecipação do exame complementar, mas nesse caso a gente tem o índice de Frax, né? Que seria o cálculo do Frax, né? Então, nós poderíamos adicionar o que o Dr. Bácaro colocou agora com vocês. E depois a gente põe o nome completo do médico. Se o médico não tem o cartão SUS, ele pode colocar o CPF, ele assina e carimba. Pode passar o próximo, por gentileza, Bácaro. E aí, depois, esse paciente, na própria unidade básica de saúde, existe um setor que chama-se regulação, né? Na regulação, hoje mesmo, Suzete, eu fui lá. Aí eu fui lá para tirar essa fotinho hoje mesmo. Então, o pessoal entra no módulo, né, regulação ambulatorial, entra lá para fazer o agendamento. Então, o paciente, na própria unidade básica de saúde, pode passar o próximo. Por favor, Baca. Isso. Na própria unidade básica de saúde, ela abre, né, o módulo regulação ambulatorial, depois ela vai na busca do exame, que seria a densitometria óssea, e o paciente já sai com a marcação. Suzete, lá na minha unidade básica de saúde, a marcação saiu para agosto, no dia de hoje, então a paciente aguardaria aí uma média de fim de agosto, né? Então, uma média aí de 20 dias, tá? Foi quando eu fiz isso aí, então deu mais ou menos no fim de agosto, já teria a chance, mas eu não sei, então até aí tudo bem, Bácaro, obrigada. Pode parar Porque o próximo já é uma outra temática. E aí vamos continuar, Bácaro. Então, Posso só claro, complementar? Marisa, por favor, claro. Então, a doutora Isabel traz, né, a regulação do município de São Paulo como exemplo. Nem todos os municípios funcionam desta forma. Nos municípios menores ou que ainda não têm a regulação totalmente implantada, elas geralmente essas vagas de de densitometria óssea, elas ficam na Secretaria Municipal de Saúde, que pode ou não ter acesso ao sistema Ciresp e CROSS do Estado. Muitas vezes o próprio município faz o contrato com algum estabelecimento, com algum prestador que faça a densitometria. Só para dizer que, assim, o que é bem bacana para o gestor, né, é que se realmente for aplicado de forma adequada, né, essas ferramentas, realmente você também vai ter aí uma condição de custeio melhor, né, porque você não vai fazer a densitometria desnecessária, vamos dizer assim, né? Porque o que a gente tem, o que a gente vê no dia a dia é o médico a partir dos 50, ou a partir do momento em que essa mulher, né? Isso já foi falado, inclusive, na aula passada, que essa mulher entra na menopausa ou no climatério, ele já solicita para todo mundo densitometria. E aí o que acontece? Gargalo na fila,
essa mulher fica esperando, e aquela que realmente precisa de um acompanhamento e de um diagnóstico vai ficar esperando mais tempo, porque um monte de densitometrias desnecessárias são solicitadas. Então, acho que tem bastante município por aqui com a gente hoje, articuladores da atenção básica, da saúde da mulher, então é bem interessante levar essa propositura, né, de utilização de ferramentas e utilização de protocolos para que isso a gente melhore aí também essa assistência. Desculpa, gente, obrigada aí. Obrigado, Marisa. Vou dar prosseguimento, então. Então, solicitaremos a densitometria e vamos dizer que ela fez já a densitometria, tá? Recordando só que a densitometria, ela vai chegar um laudo lá em que vai constar um T-score e um Z-score. O que nós vamos utilizar para mulheres na pós-menopausa é o T-score, né? Lembrando disso, abaixo de menos 2,5 a gente já considera osteoporose e entre menos 1 e menos 2,5 a gente considera como baixa massa óssea. Só recordando isso da aula passada. Então, a nossa paciente realizou densitometria óssea com os seguintes resultados do T-score. E o que a gente analisa, basicamente, coluna lombar e o fêmur, tá? Então, veio lá um L1, L4 da coluna lombar, então, um T-score de menos 1,8. E um colo do fêmur de menos 1,4. O que devemos fazer com essa paciente que tem baixa massa óssea? Então, lembrando lá da aula passada, é importantíssimo orientar hábitos de vida saudáveis, né? Tomar bastante sol, fazer exercício físico, checar a ingesta de cálcio, né, e de vitamina D. Ok, mas a gente chegou a comentar que uma parcela das fraturas por fragilidade, elas podem acontecer mesmo em pacientes que tenham osteopenia ou baixa massa óssea. Então, a ferramenta Frax, ela consegue me ajudar também a saber o que fazer com essas pacientes que têm baixa massa óssea, para ajudar a instituir a terapêutica. Então, vamos tentar ir de novo lá no Frax e tentar usar o mesmo caso agora, sabendo o resultado da densitometria óssea. Pode ser? Então, vamos lá. Vou parar aqui de compartilhar essa minha tela e vou compartilhar o meu navegador. Tá ok? Estão vendo? Então, vamos lá. Vamos fazer de novo agora o cálculo, considerando a densitometria óssea. Então, a nossa paciente ela tem 60 anos de idade, ela é do sexo feminino, pesa 50 quilos, mede 1,55 m, não tem ali nenhum antecedente que eu vou marcar sim aqui no Frax, e agora eu tenho a densidade mineral óssea. Quando eu clico aqui nessa setinha, eu vou ter uma possibilidade de inserir a massa óssea em gramas por metro quadrado, mas o que a gente mais utiliza é o T-score. A gente tem aqui a possibilidade de escolher aqui T-score, certo? Então, eu seleciono aqui T-score. E o que eu vou colocar é o do colo do fêmur, né? Então, eu não vou inserir a da coluna lombar, eu vou colocar o do colo do fêmur. E qual é o que a gente obteve? Menos 1,4. É o que eu insiro lá na ferramenta e peço para calcular. E aí, ela vai me dar um risco agora que a gente vai usar no passo 2. Certo? Então, ela me soltou lá um risco. 2,8 de fratura osteoporótica maior e 0,4 de fratura de colo de fêmur. Então, preencha os campos abaixo. Idade, 60. Gênero, feminino. Densitometria óssea, realizou. Por a probabilidade de fratura maior, vamos copiar de cima, 2,8. E probabilidade da fratura do colo do fêmur, 0,4. Ok até aqui? E vou dar o calcular. E aí, gente, olha, o nosso gráfico, ele deixa de ter aquela zona amarela,
certo? Ele deixa de ter a zona amarela. Eu fiz já a densitometria óssea. Ou vai cair no vermelho, ou vai cair no verde. Se cair no vermelho, opa, essa paciente, apesar dela ter só uma baixa massa óssea, ela tem outros fatores, como baixo peso, como, por exemplo, pais com antecedente de fratura de quadril, como uso de glicocorticoides, que transformam o risco dela num risco alto. Mas essa nossa paciente aqui não, olha, ela teve um baixo risco, está no verde para fratura de coluna lombar e está no verde para fratura de quadril. Então, poxa vida, essa paciente, eu estou tranquilo com ela. Eu fiz a densitometria óssea, fiz o FRAX e ela é baixo risco, ok? Então, o que a gente vai fazer para essa paciente? Hábitos de vida, exercício físico, cálcio e vitamina D. Combinado? Então, eu vou parar de compartilhar a minha tela e vou voltar lá para os nossos casos clínicos. Deixa eu só voltar a minha tela de comandos aqui. Doutor Luiz, Oi. no caso aí dessa paciente, a gente vai fazer aí as recomendações em relação à qualidade de vida e tal, retorno para ela. Era isso que eu ia passar na sequência. Perdão, desculpa, apressada, né? De forma alguma, eu só estou pronto, achei meu botão aqui, de repente ele some, o botão de stop sharing. Eu achei ele agora e vou voltar a apresentar a tela do PowerPoint. E aí a gente vai para a resposta. Voltou no PowerPoint? Sim. Qual a melhor conduta depois que a gente fez o FRAX, então? Ingesta adequada de cálcio e vitamina D, orientar exercícios físicos e a densitometria, que eu acho que é a maior, né, pergunta que vai surgir aí. Essa densitometria dessa paciente, ela não precisa ser repetida num período inferior a 3 anos, tá? No máximo em 3 anos, até 5 anos está ok de fazer essa densitometria para uma paciente que tem essa baixa massa óssea. E aí o segmento dela, né, possivelmente uma paciente que fez outros exames de rastreamento, por exemplo, uma mamografia, um Papa Nicolau, ela vai voltar para checar, vai ser um segmento habitual, né? E ela vai estar fazendo ali, por exemplo, uma reposição de cálcio e vitamina D e vai ser um segmento de rotina, ok? Combinado? Posso passar para o próximo? Marisa, é isso que você tinha, ou que alguém tinha perguntado aqui do bate-papo? Pelo menos assim, para mim, na minha cabeça, era isso. Eu e as minhas ideias mirabolantes, né? Também seria legal, por exemplo, não sei, em alguns locais em que a usuária tenha feito densitometria óssea, e muitas vezes assim, nas unidades básicas, nem sempre o computador está lá na sala do médico, tem acesso à internet. Seria legal a enfermeira já inserir isso no Prax e entregar, talvez até, olha, para o médico qual foi o resultado disso, né? Ou discutir isso, se for uma estratégia de saúde da família, isso ser discutido. Nossa, eu estou assim, bem encantada com isso daí. Eu gosto disso, gosto de facilidade. Eu também. Vamos lá para o segundo, então, caso clínico? Então, caso clínico 2. Vamos sim. Então, uma mulher de 66 anos, né? Então, ela é um pouquinho mais velha do que do caso clínico número 1. Ela vem à unidade básica para avaliação já de um exame de densitometria óssea, né? Ela já tinha mais que 65 anos, o profissional solicitou a densitometria para ela e ela vem lá já com a densitometria para a gente checar. E chega lá com T-score no L1, L4 de menos 2,8, ou seja, ela já tem uma osteoporose na coluna lombar. E um colo do fêmur também que não é bom, menos 2,1, já é uma baixa massa óssea, quase chegando na osteoporose. Ela nega queixas no momento, ela teve a menopausa aos 48 anos, não usou terapia hormonal, não apresenta antecedentes de fratura, não consome bebidas alcoólicas, não usa medicações, nega doenças crônicas, ok? Não apresenta antecedentes familiares dignos de nota. Mede 1,65 m, pesa 85 quilos. Qual a melhor conduta para esse caso?
Esse caso aqui é um caso em que eu trouxe para lembrar só que, nesse caso, a utilização da ferramenta Frax talvez não traga mais tanto dado para mim, porque ela já tem uma osteoporose. Por ela já ter uma osteoporose, ela já tem indicação de uma terapia específica para osteoporose, certo? Então, vamos lembrar. O que a gente tem como terapia mais estabelecida aí para o tratamento dessas pacientes? É uma terapia já clássica, né? O uso dos bisfosfonatos, que vão inibir ali a ação dos osteoclastos, que são as células que fazem a reabsorção do osso, e vão diminuir o risco dessa paciente ter uma fratura, tanto de coluna lombar quanto de colo de fêmur, ok? E essas seriam aqui as opções de bisfosfonatos, são uns por via oral, uns por via, o ácido zoledrônico por via endovenosa. Agora, que a gente está mais habituado a usar mesmo é o alendronato, né, que tem uma posologia ali semanal de 70 miligramas VO uma vez por semana. Então, na minha opinião, essa é uma paciente que poderia ser tratada com alendronato. E agora a doutora Isabel, acho que vai talvez mostrar para a gente aí a ferramenta de solicitação. Posso parar aqui? Deixa eu só ver se eu não tenho Sim, uma. vê se o É, seu só lembrar, tá possíveis passando isso. contraindicações, tá? Possíveis contraindicações ao alendronato. Essa paciente aparentemente não tem nenhuma, né? Ela não tem doenças crônicas, né? O oral endovenoso seria doença renal crônica, com clearance de creatinina abaixo de 35. Oral, apenas, né? Aquela paciente que tem uma estenose esofágica, uma doença esofágica grave, né? Que fez cirurgia bariátrica com Y de Roux, são pacientes mais restritas, né? Essa paciente aqui, nossa, não tem essas contraindicações. O que a gente faria antes de iniciar o alendronato? Lembrar de repor cálcio e vitamina D, muito importante quando a paciente que vai usar o alendronato, e ter uma dosagem de creatinina também interessante por conta da contraindicação, que seria o clearance de creatinina abaixo, ok? Então, eu vou passar agora para a apresentação da doutora Isabel, tá bom? Vou parar de compartilhar o meu slide e vou tentar aqui compartilhar da doutora Isabel. O meu share screen aqui também não sei aonde que tá. O meu sumiu outra hora, vamos ver se ele não some. Né, mas Estão vendo da doutora Isabel? Estão vendo? Sim. Ok. Posso passar o Pode próximo? passar o próximo. Obrigada, viu, Bácaro, mais uma Imagina. vez aí já da gentileza. Então, todo mundo fala que o alendronato de sódio ele é alto custo. Então, assim, ele já está na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então, se você bater aí, Bácaro, no link, Uhum. isso, vamos bater, vamos ver se aparece, por gentileza. Isso, aí desce essa página. Então, gente, é a página lá do GovBR, tá? Ali, olha, Rename Vigente, tá vendo, Bácaro? Por favor. Ali, isso. Registro Nacional de Medicamentos. Faz um Ctrl F, Bácaro, desculpe, que eu ia fazer isso na aula. Isso, vamos colocar o alendronato aí, que ele aparece. Isso, pessoal. Então, como disse, né, o componente ele está nas unidades básicas de saúde, na concentração de 70 é o que nós recebemos, é o que a gente costuma receber, né? Então, pode sair dessa tela, por gentileza, Bácaro, e retornar lá. Agora que eu acho Lá que no nosso PowerPoint. eu vou dar um Agora stop que eu acho share que e foi. Acho que vou você dá começar um de ESC, novo, tá? talvez. Vou. Muito obrigada. E aí, aqui na Secretaria Municipal de Saúde, a autorização do alendronato de sódio. Então, lembrar que, como disse a Marisa, existem algumas unidades básicas que também não têm farmácia, né, Marisa? Isso também é importante. Aliás, aqui em São Paulo, o nosso Centro de Saúde Escola Butantã, por exemplo, ele não tem a dispensação de medicamentos porque a gente não tem lá a farmácia. A gente prescreve e o paciente é orientado a buscar em outra unidade básica que tenha na farmácia, tá? Mas lá no Paula Souza, aqui na cidade de São Paulo,
nós temos aí essa dispensação, porque nós temos a farmácia. E eu queria lembrar só isso, que o alendronato de sódio, ele está aí no Registro Nacional de Medicamentos Essenciais. E aí, pode passar o próximo, por gentileza. Obrigada. Bácaro, então, também a mesma coisa, o nome completo, né, o cartão SUS, se é um tratamento ou se é continuidade, então você vai marcar. No caso da nossa paciente, né, Bácaro seria inicial, né, nesse caso, né, nós estaríamos tendo a opção do bifosfonato como primeira possibilidade de tratamento. E no caso aqui nós estamos falando do alendronato de sódio, e nós teríamos duas possibilidades. Que no caso dela, deixa eu me lembrar agora, que essa era paciente de 66 anos, né? Então, encaixaria no 2, que seria mulher na pós-menopausa, com densitometria óssea, e T-score, né, menor que menos 2,5, né? Então, nós faríamos esse ticketzinho aí. Passa o próximo, por gentileza, Baca. Aí, lá no fim desse formulário, existe a possibilidade, se é um acompanhamento clínico, né? Então, a estatura, para ver se existe essa perda de estatura ao longo dos anos, né? Se a paciente já tem aquela clássica, né, posição da osteoporose já, que a gente chamava grau 4, né, que seria aquela com as fraturas e achatamento da fratura, que dá a hipercifose torácica, né, que já são casos mais graves. O exame radiológico, que nesse caso da nossa paciente, nós iríamos preencher esse caso aí, ó, a densitometria óssea, que nós teríamos o T-score da coluna e o T-score do fêmur. E no fim, o médico, portanto, assina, e a farmácia, no caso, se ela porque você citou lá os bifosfonatos, né? Então eu já vou dar andamento aí no próximo. Como você falou do risedronato, né? E do carbonato de cálcio, né? Que você falou também. Então, nós temos aí também, na Relação Nacional de Medicamentos, nós já fomos aí, a gente não precisa retornar. No caso também da Prefeitura de São Paulo, nós temos essa autorização de cálcio, que é 250 miligramas o comprimido, que é equivalente a 500, né? E aí é feita essa dispensação da primeira vez, é prescrito essa autorização, depois a paciente só precisa daquele receituário comum para manutenção, tá? Pode passar o próximo. E aí, nós temos, pode clicar nesse consulta por medicamento, por favor. Isso. E aí, eu acho melhor ir procurando no R, viu, Bácaro? Porque se a gente for procurar no Ctrl F, eu não sei se vai dar certo. Qual você quer Eu acho melhor descer a tela, rolar a tela para baixo, que vai aparecer, e eu acho mais fácil, porque... Isso. Ali, ó, R de risedronato, vamos lá? Isso. Então, ele tem no alto custo, aí sim, gente, é um outro link, lembra, né? Que esse é o de alto custo. Aí pode clicar, por gentileza, no de osteoporose. Todos os CIDs que entraram, tá? E aí desce, por gentileza. Obrigada, viu, Bácaro? Nossa, que gentileza que você está me fazendo hoje, viu? Aí pode clicar, por gentileza, laudo de solicitação. Isso. Então, aí, gente, é o LME, né, que todo mundo aí está acostumado. Se clicar ali no cantinho direito de medicamento, Bácaro, medicamento, tá vendo lá embaixo?
Não. Medicamento. Aí mais para... Põe a mãozinha mais... Aqui? Isso. Um pouquinho para baixo, na linha de baixo. Um pouquinho para a direita, já vai aparecer uma setinha. Vai, pode ir. Devagarinho, vai indo aí. Clica aí. Aí, apareceu. Isso, obrigada. Então, aí também é melhor descer com a mãozinha. Porque, isso. Vamos lá, no R. Obrigada. Isso. Então, apareceu aí, tá? E aí, quais são as regras? Aí a gente precisa voltar lá para a gente ler juntos. Bacana, lá na setinha lá de cima. Volta como se estivesse voltando no... Lá no... Isso. Volta. Isso. Exato, aí mesmo. Ótimo. Desce mais um pouquinho, por gentileza. Isso. Então, ele precisa, o paciente, quais são os documentos, né? Então, o documento de identidade, o CPF, o cartão nacional do SUS, pode descer mais um pouquinho, né? O termo de consentimento, né? O laudo da densitometria óssea, como falou o professor Bácaro, o clearance de creatinina, né? A dosagem de cálcio, ela é solicitada aí nesses casos. Existem alguns outros medicamentos, a gente não vai fazer esse passo a passo, mas está lá no PowerPoint, se você puder retornar, Bácaro. Eu vou, então, parar esse aqui e vou voltar no PowerPoint. Isso, tá? isso. Obrigada. Isso, o raloxifeno ele também tem, né? Então, em princípio, são esses aí os medicamentos, né? E o LME, ele é, portanto, preenchido ali online. E aí, no fim, a gente salva, tá? E imprime e dá para o paciente já impresso, tá bom? É isso que eu fiquei de mostrar, Bácaro. Obrigada da sua gentileza. Se você quiser dar o ESC e voltar para a sua. Volto para mim agora, então. Aqui, então, relembrando, né, das doses do cálcio, da vitamina D, porque ela vai ter que usar junto com o alendronato ou com o risendronato, é super importante manter a ingesta adequada com suplementação de cálcio e de vitamina D. Eu trouxe alguns aspectos práticos, né, do bisfosfonato, lembrar que ele tem que ser ingerido em jejum, né, com 240 ml de água, não ingerir nada, não deitar por 30 minutos, para evitar refluxo gastroesofágico, ok? Tem alguns aspectos do EV, mas o EV a gente nesse caso nós não usaríamos, né? Vamos falar de um caso clínico 3 aqui, para finalizar ou não? Dá tempo? Aí fico por vocês. Sim, professor, dá tempo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Pessoal do bate-papo? Tem duas no chat, professora Isabel. Deixa eu procurar uma. Olá, doutor, boa tarde. No segundo caso, a paciente foi considerada como portadora de osteoporose pelo baixo T-score. Porém, ao colocar os dados na calculadora, a calculadora considerou a paciente de baixo risco. Como proceder à conduta? A conduta, perfeita, ótima pergunta, tá? Obrigado por quem fez. O Frax... Marcos Dias. Muito obrigado, Marcos. O Frax é um auxiliar de conduta para terapia medicamentosa específica nos casos de paciente de baixa massa óssea, aquela osteopenia, em que o T-score é entre -1 e -2,5. Para pacientes que têm T-score menor que -2,5, como essa paciente que tem -2,8 na coluna lombar, segundo aí todos os últimos guidelines, essa paciente tem indicação de tratamento, mesmo que você faça o Frax e ela venha com baixo risco. Então, muito obrigado pela pergunta, é ótimo esclarecer isso. Frax para decisão terapêutica de pacientes com entre -1 e -2,5, ok?
Eu acho que para ficar claro para o pessoal que nos ouve, que seria na osteopenia. Osteopenia. Né? É um termo que o Isso. pessoal está falando, baixa massa óssea, né? O pessoal fala assim, substituir osteopenia por baixa massa óssea, mas às vezes eu acho que confunde mais Para isso. lembrar. Então, assim, só é para paciente com lembrar o pessoal. osteopenia, né? Ele é bom para paciente com osteopenia, ok? E eu tenho esse caso clínico seria basicamente sobre isso. Esse caso clínico 3. Então, não sei, tem alguma outra pergunta? Posso passar o 3, então? Pode. Então, ó, uma paciente de 57 anos vem à unidade básica para avaliação do exame de densitometria óssea com o seguinte T-score, né? Um L1, L4, menos 2,4, batendo na trave lá, certo? E um colo do fêmur menos 1,6. Nega queixas, tem menopausa aos 50 anos, não tem fogachos, não tem antecedentes de fratura, não consome bebida alcoólica, não usa medicação, nega doenças crônicas. Ela fuma, tabagista. Importante a gente anotar isso aí para a gente colocar no Frax. Pais com antecedente de fratura de quadril, tem também, tá? E 1,65 m, 60 kg. Qual a melhor conduta? Nessa paciente com osteopenia, se eu falar, ela tem uma osteopenia, eu não vou dar nenhuma terapia específica, essa paciente pode estar um risco aí de ter uma fratura, né? Então, para essa paciente, nesses casos, é interessante usar o Frax. Então, se a gente puder ir lá de novo no Frax, pela última vez, calcular e ver o que a gente vai fazer. Então, voltamos lá no Frax, acho que vocês estão vendo aí. Vamos lá. Quantos anos, então? 57, feminino, peso 60 quilos. Deixa eu só ver se 60 quilos. A altura, 1,65 m. Fratura prévia? Não. Pais com fratura de quadril? Sim. Tabagismo? Sim. Usa corticoides? Não. Artrite reumatoide? Não. Osteoporose secundária? Não. Bebida alcoólica? Não. Densitometria óssea? Lembrem, T-score, e o que eu estou querendo ver aqui, o que eu preciso marcar é o T-score, não aquele menos 2,4, que era da coluna, é o do colo do fêmur, que é menos 1,6, ok? E eu dou lá calcular. Soltou lá as minhas percentagens, vou na parte de baixo, idade 57, gênero feminino, densitometria óssea realizou, e aí, fraturas maiores 5,9, fratura de colo de fêmur 0,7, ok? E dou o calcular. E aí, ele vem aqui, certo? Tá vendo que o cristalzinho aqui caiu no vermelho, tá? Para fratura de coluna vertebral, e aqui caiu no verde, mas tem um maior risco de fratura vertebral essa paciente. Então, essa paciente, além do carbonato de cálcio e da vitamina D, ela seria interessante instituir uma terapia específica. Ok? Agora, qual terapia específica para essa paciente, que é o que eu queria terminar a aula, né? Porque da outra paciente a gente tinha falado de usar o alendronato. Só que a gente tem um problema quando a gente talvez comece o alendronato para uma paciente que é jovem, que é o uso prolongado de alendronato, né? Quando você tem muito tempo de uso, ele pode ter alguns efeitos colaterais que são raros, né, que fique registrado, mas que quanto maior o tempo de uso, principalmente após 10 anos de uso de alendronato. A partir do 5º ano já aumenta, e principalmente a partir dos 10 anos, você tem aumento de risco de fraturas atípicas e de osteonecrose de mandíbula. Então, nesse caso, é uma paciente de 57 anos, né? Ela teve ali sua menopausa aos 50 anos. Ela tem o pior sítio ali da densitométrico dela é a coluna lombar. Ela não tem fogachos. Então, essa é uma paciente que, na minha opinião, seria candidata a usar o quê? Haloxifeno.
né, que a professora Isabel tinha colocado nos slides dela como uma possibilidade de utilização do haloxifeno. Por quê? O haloxifeno, ele é uma medicação que, aqui só para exemplificar o que eu tinha falado até agora, né, da osteoporose, eu faço o tratamento farmacológico. Quando eu tenho baixa massa óssea, que é a osteopenia, hábito saudável, cálcio, vitamina D, mas e aí? Será que não tem indicação de tratamento farmacológico? É isso que a gente havia conversado. O haloxifeno, a gente já fez o Frax, ele reduz a incidência de fraturas vertebrais, né? Os estudos clínicos não mostraram redução de fratura de colo de fêmur, mas ficou ali na trave, mas reduz fratura vertebral e tem um outro efeito muito importante, que é a redução do carcinoma invasivo de mama estrogênio dependente. Então, é uma medicação que eu acredito que seria interessante de utilizar nesse caso, né, como mais uma opção aí terapêutica para tratamento da osteoporose pós-menopausa, pessoal. Acho que era isso e a professora Isabel já colocou, né, já demonstrou lá como também fazer a solicitação do haloxifeno. Então, eu não sei se teria mais algum questionamento. Meu e-mail está aí. Um prazer poder conversar com vocês. Tá bom? E estou à disposição aí para alguma pergunta, se eu souber responder. Excelente. Professor Bácaro, a gente sempre discute a questão da terapia hormonal, né? E nesse seu último caso aí, como que você enxerga se essa paciente tivesse sintomas menopausais, se essa paciente, o benefício, né? Sim. Eu acho que é interessante a gente lembrar que é uma paciente de 57 anos, né? Com 7 anos já de menopausa, mas ainda está naquela janela de oportunidade, né? Gostaria assim que você desse, e caso ela fosse esterectomizada, vamos supor assim, né? Que eu acho que facilitaria aí o nosso caso clínico 3. Legal. O que você pensa assim? Eu acho que assim, aqui a decisão, a gente vai ficar nessa paciente para tentar economizar lá o nosso bisfosfonato para usar mais tarde, talvez, né, para uma paciente talvez acima dos 60 anos. Uma opção legal seria decidir entre terapia hormonal e haloxifeno, né? Vamos recordar que a terapia hormonal da menopausa, aquela que é utilizada para tratar sintoma vasomotor, ela também tem um aspecto muito interessante, que é melhorar a massa óssea e reduzir a incidência de fraturas, tanto vertebrais quanto não vertebrais. Nesse caso, o que me guiou, né, a falar aqui haloxifeno e não falar terapia hormonal? É que é uma paciente que não tem sintoma vasomotor, né? Tá lá no caso clínico que ela não tem sintoma vasomotor. O haloxifeno, um dos efeitos colaterais dele é aumentar sintoma vasomotor. Então, talvez as pacientes passem a ter um pouquinho de sintoma vasomotor se usar haloxifeno. Agora, se eu já tenho uma paciente que já se queixa de sintoma vasomotor, uma melhor opção, ao meu ver, seria a terapia hormonal. E como ela é esterectomizada, né, Isabel, usar o estradiol, né, o estrogênio aí isolado, seria a melhor opção, já que ela não precisa ter a proteção endometrial com a progesterona, com o progestagênio. Então, seria uma interessante. Então, resumindo, tem ou não tem sintoma vasomotor? Não tem, é haloxifeno. Se tem, é terapia hormonal. Ok? Legal. Deixa eu olhar aqui no bate-papo. Isso, tem mais uma última, doutora. Tem mais uma última pergunta aqui. E já agradecendo demais a participação do professor Bácaro nessa nossa reunião. Olá, boa tarde. Nesse segundo caso, a paciente foi considerada como portadora de osteoporose pelo baixo T-score. Porém, ao colocar os dados na calculadora... Acho que essa já foi, que era do Marcos, Acho né? que já foi esse. A última é da Tamara. Doutor Bácaro. Mais para baixo? É a última. Pode falar um pouco sobre o uso de denosumab em osteoporose? O denosumab é um anticorpo monoclonal, né, que termina também inibindo a reabsorção do osso. Então, ela é uma medicação semelhante ao alendronato no sentido de inibir a ação dos osteoclastos. Então, é aquela classe de droga antirreabsortiva, né? O denosumab, ele é utilizado através de injeções subcutâneas a cada 6 meses. É uma medicação interessante, reduz a incidência de fraturas vertebrais, reduz a incidência de fraturas não vertebrais
é mais uma medicação que também está aí no arsenal para o tratamento da osteoporose pós-menopausa. Agora, eu considero uma ótima, por exemplo, indicação de usar o denosumab seria, por exemplo, uma paciente que tem uma insuficiência renal. Né? Uma paciente que preenche o critério, tem uma insuficiência renal crônica. Poxa, o que eu vou usar? Eu não posso usar o bisfosfonato. Vamos dizer que é uma paciente que já tenha mais do que 60 anos, é uma paciente que tem uma osteoporose, por exemplo, de colo femoral, em que o haloxifeno já não vai ser tão legal também, ela já não pode usar terapia hormonal porque ela já está há mais de 10 anos na pós-menopausa. Se ela tem uma insuficiência renal, o denosumab seria uma medicação bem interessante para usar. Então, é uma droga legal, um medicamento que também faz parte aí do arsenal, mas em casos, no meu entender, um pouco mais selecionados. Né? Ok? E lembrar que nós não temos nenhum dos dois, nem o Registro Nacional de Medicamentos Essenciais e nem os medicamentos aí de alto custo, né? Aí ficaria basicamente o custo para o paciente, né? Professor Bácaro, Suzete, Marisa, eu já quero agradecer muitíssimo, professor Bácaro, pela oportunidade de ter estado aqui conosco, por essa aproximação, possibilidade, né? E lembrar que vamos aí estar juntos no nosso comitê, né? De saúde da mulher, em ginecologia. Então, em breve você receberá aí o nosso convite. Todos os aqui estão dizendo muito obrigada, parabéns, muito esclarecedor. E, mais uma vez, obrigada, Bácaro, pela parceria. Você, desejo um ótimo trabalho. Suzete, Marisa, querem encerrar? Obrigada, Bácaro. Bom, queria agradecer, doutor Luiz, né, e a doutora Isabel. Eu acho que a complementação, adoro, você sabe, né, Isabel? O caso clínico, acho que a gente aprende muito, né? É uma estratégia, assim, te prende e a gente acaba, eu acho que fica mais fácil o aprendizado. Então, parabéns a vocês dois, assim, é muito bacana, muito legal, fiquei contente, acho que com esse esclarecimento da ferramenta, que isso seja levado aí para os gestores, né? Porque eu acho que tudo é uma questão da gente poder também melhorar nas questões de como a gente faz com tão pouco recurso, né? O que a gente pode fazer para melhorar. Queria agradecer bastante, doutor Baracá, né? Porque ele tem nos apoiado, né, Isabel, desde o início desse fórum, então, e que a gente continue assim. Queria agradecer aí as meninas que estão aqui, as nossas articuladoras de saúde da mulher, que estão aí conosco, o pessoal da AB, que eu também estou vendo que começou aí a frequentar o nosso fórum, e cumprimentar o pessoal de Serra Negra, Tanabi, Itajobi, Florianópolis, Campinas, Piracicaba, Pedranópolis, Jaci, e estamos aqui, esse pessoal, se puder assinar a lista de presença de hoje, para a gente poder ficar com os e-mails, e só agradecer, acho que mais uma missão cumprida, e o pessoal a gente está pedindo para deixar sugestão de temas, tá? Então, hoje, na realidade, não tem a ver com GO, com ginecologia, né? Mas o pessoal está falando muito de infecção urinária na gestação, doenças autoimunes, a doença autoimune, o falso negativo para carcinoma, inserção do DIU pela enfermeira na PS e menopausa antes dos 45 anos, tá? Então, a gente vai estar pensando aí com carinho e conduzindo aí com, né, a doutora Isabel, as questões aí dos temas dos nossos fóruns. Queria agradecer a todos e passar aí para a Suzete para o encerramento. Um abraço e obrigada, viu, doutor Luiz?
Obrigado a você, Marisa. Muito obrigada pela participação de todos. Eu deixei aqui no chat o nosso próximo encontro, né, doutora Isabel? Que depois a gente pega um desses também, conversa e discute, para ver no cronograma que a gente faz o encaixe. Dia 13 de setembro, às 14 horas. Logo mais a gente já solta o folder e depois o link. Agradecer a presença de todos, assim como a Marisa falou, o pessoal do município também que está participando bastante, e os que pedem o link para acessar depois a página da SES, onde fica salvo todas as nossas aulas aqui apresentadas. Muito obrigada, professor, muito obrigada, doutora Isabel, e que tenha um ótimo final de tarde. Até o próximo. Obrigado, Suzete, obrigado, Marisa, a todos. Tchau, até mais. Meninas, Oi, ainda está no doutora. ar ou a gente pode se falar um minuto? Podemos, pensei. Tá no O ar pessoal está ainda? saindo, Vamos esperar. Vamos, vou parar a gravação.